Teve uma imagem no jogo de ontem que apareceu na transmissão que me deixou bolado. A imagem é essa daqui, ó. O Plata não pôde jogar, sentiu uma lesão no joelho e foi para o camarote. E ao lado de quem que ele está? É do argentino BKSS, que é o atual treinador da seleção equatoriana. Por que me deixou bolado? Porque o BKSS faz o que um treinador de seleção faz no seu dia a dia. A seleção se reúne em data FIFA, mas ele não trabalha só na data FIFA, ele trabalha todos os dias. Então ele frequenta estádios, ele analisa o desempenho dos jogadores do time dele, ele fica de olho nos adversários. Todo dia tem algo para fazer, algum estudo para fazer, visando, por exemplo, a próxima data FIFA, que é simplesmente Equador e Brasil em Quito, onde ele estava ali, o seu BKSS junto com o Plata. E certamente eles conversaram sobre o jogo, estavam observando atletas do Equador, ou simplesmente conversando, assistindo futebol. E por que eu fico bolado? Enquanto o BKSS e qualquer treinador de seleção está fazendo isso pelo time deles, e a gente? Dorival Júnior foi demitido no dia 1º de abril. A gente está 26 dias sem técnico. E não estou cobrando que a gente pegue o primeiro que aparecer, não. Se o Brasil quer trazer alguém do tamanho de Carlo Ancelotti, demanda tempo mesmo. Os nomes que o Brasil tem na mesa estão todos sob contrato. O Ancelotti no Real Madrid, o Jorge Jesus na Arábia Saudita, o Abel Ferreira no Palmeiras e o José Mourinho na Turquia. Então todos eles estão sob contrato e nunca imaginei que fosse rápido resolver a situação e já anunciá-los. É inclusive possível, e eu estou opinando, tá? Não tenho informação, que algum deles já esteja palavrado e que não possa ser anunciado justamente porque está sob contrato. Se isso já aconteceu, eu não sei. Estou apenas dizendo que é possível. E aí fico pensando, tomara que tenham contratado alguém e esse cidadão tenha designado um auxiliar que de forma silenciosa esteja monitorando, que tenha assistido o desempenho do Casemiro, por exemplo, em Manchester United contra o Lyon pela Liga Europa, para estudar se cabe a volta do Casemiro para a seleção num jogo tão pesado como o contra o Equador em Quito, que ele tenha visto o desempenho de alguns jogadores do Flamengo selecionáveis em Quito, que afinal o próximo jogo é lá. Como é que o Gerson lidou com a altitude, por exemplo. Estou dando aqui exemplos, como é que o Pedro se saiu na altitude, como é que tem sido o desenvolvimento do Pedro, como é que tem sido o Endrick no Real Madrid. E eu até gravei um vídeo ironizando essa situação hoje para o GE, que eu fiquei com inveja do Equador, porque eles têm o básico nesse momento. Eles somaram 5 pontos a mais do que o Brasil nas eliminatórias. Eles, como time, são melhores do que a gente hoje. A gente é uma reunião de bons jogadores e hoje sem técnico, sem time, sem técnico. A CBF informa que o Juan e o Rodrigo Caetano têm acompanhado os jogos, estavam ontem no Beira-Rio, inclusive, já foram a 10 jogos juntos, desde a demissão do Dorival. Eu só entendo que não é a mesma coisa. Você ter lá o seu coordenador, o Rodrigo Caetano, e ter o Juan, a não ser que essa tese faça sentido, eles já tenham contratado o treinador, e o Juan esteja passando tudo de forma silenciosa para o treinador, me parece de pouca valia a gente ter funcionários da CBF ali que não vão fazer a convocação, que não vão armar o time. Então, a menos que a gente tenha contratado um treinador de forma silenciosa e o Juan esteja passando essas informações para o Jorge Jesus, ou para o Ancelotti, ou para o Abel, ou para o Mourinho, ou quem quer que seja, essa foto de ontem, para mim, é mais um capítulo de como a gente está atrasado e de como a gente está ferrado mesmo, visando a próxima data FIFA em termos de tempo. E qual é a informação que a CBF passa? A informação que vale é a última entrevista do Edinaldo, do presidente Edinaldo Rodrigues, de que ele vai anunciar o técnico antes da data FIFA, de que ele chega para fazer a convocação e dirigir o time. É tudo que a CBF informa nesse momento. Faltam 20 dias para a convocação. Eu confesso que assim, tem que ter um treinador para a próxima data FIFA. Senão a crítica vai vir pesada, principalmente da minha parte, eu vou criticar pesadamente. Agora, tem que ter de fato sabedoria, e demanda tempo para você trazer um treinador, e principalmente nesse tempo que estamos vivendo hoje no Brasil. Nós não podemos errar com a vinda desse treinador, desse novo treinador. Não podemos errar, porque já estamos à porta da Copa do Mundo, então a gente precisa ter um treinador realmente que seja assertivo. Agora, quanto ao diretor, o Rodrigo Caetano e também ao Juan estando nos jogos, eu penso, eu tenho duas visões nisso. A primeira é que ou eles estão realmente alimentando a base
né, de dados que tem para a vinda do novo treinador e passar tudo para esse novo treinador, para o novo staff, senão não adianta de nada, de fato. Então, eu quero acreditar nessa opção de que eles estão realmente alimentando e fazendo com que essa base de dados esteja lotada de coisas para quando chegar o novo staff, olha, aqui ó, nós fizemos a análise desses jogos aqui, de tudo que está acontecendo, para passar para você, né, você com o seu staff, você entender o que deve ser feito. É isso que eu penso. Agora, já passou 26 dias, como falamos aqui, é muito tempo, mas eu quero entender que, de fato, eles também pensam como eu penso. Não podemos errar na escolha do treinador. Por isso, sabedoria, por isso, discernimento e tranquilidade para ser assertivo nessa decisão. E vimos com o Diniz que não dá para se dividir, cara. Não. Pode ser que no passado fosse possível. Hoje, a quantidade de horas dedicadas de estudo, dedicadas a um simples jogo, é brutal, cara. Você estuda o seu adversário, você estuda o seu elenco. Imagina, digamos que um desses treinadores então esteja contratado, o Ancelotti, ou o Abel, ou o Jesus, ou o Mourinho, ou qualquer outro que seja. Vou pegar como exemplo o Ancelotti. Cara, vocês acham que é humanamente possível que ele esteja hoje trabalhando para melhorar o Real Madrid no Campeonato Espanhol, trabalhando para o jogo de sábado, que é o Barcelona, a final da Copa do Rei? Trabalhando para o jogo de hoje, o Real Madrid joga hoje. Quatro E aí tá tarde. preocupado quem ele vai convocar? Não tem como, cara. Eu tenho certeza absoluta que não tem ninguém contratado. Ele pode não estar tem como. Contratado, não tem ninguém, porque não existe a possibilidade, principalmente desses treinadores europeus. Sabe, o Mourinho está lá passando um sufoco no Fenerbahçe, vendo as portas do maior rival, o Galatasaray, conquistar a 5ª estrela do campeonato. O Ancelotti está ali, poxa, saiu da Copa dos Campeões, agora vai ter uma decisão contra o seu maior rival, vai ter um jogo hoje importantíssimo em busca, né, de encostar no Barcelona, que está em primeiro no Campeonato Espanhol. Como que esses treinadores eles vão falar assim, olha, agora calma aí que eu vou ver a seleção brasileira? Não existe essa possibilidade. E longe de mim diminuir o Rodrigo Caetano ou o Juan, longe de mim. É só porque se não tiver um treinador para analisar as informações dele, pode ser que as informações deles não sirvam de muita coisa, porque o treinador pode ver o futebol de um jeito completamente diferente. diferente. Existe um processo na hora de você coletar esses dados, né? Eles estão então, fazendo assim, na prática, cabe, né? A gente O que eu penso é isso, assim, o que dá para fazer. O que a gente pode fazer? Ninguém eu posso alimentar aqui o nosso banco de dados. Então vamos fazer. Eles estão, de fato, eles estão trabalhando. E no caso deles também, como eles são funcionários da CBF, eles não têm como se manifestar contrariamente a isso, né? Tipo, eu tô fazendo uma coisa aqui que não, eu acho que eles têm que ir mesmo. Não vale nada ali. Eles têm que ir mesmo. Eles têm que ir mesmo. Quem é que dá canetada? No final de tudo, quem é que fala assim, quero contratar esse ou aquele? É o presidente. Claro. Eu acho esse timing tá muito complexo com relação à promessa de que a gente vai ter um treinador na próxima convocação. Isso foi o que falou o Edinaldo, né? Sim. Se ele vai cumprir, eu não sei, o que ele falou. Eu acho complexo porque, principalmente tendo em vista que a primeira escolha é o Ancelotti. Porque, como a gente disse, o Real Madrid joga hoje pelo Campeonato Espanhol e decide a Copa do Rei no final de semana contra o Barcelona. Só isso. Sendo que no próprio Campeonato Espanhol, o Campeonato Espanhol virou meio que a tábua de salvação também da temporada do Real Madrid, porque, além disso, tem que tentar evitar que o Barcelona conquiste a tríplice coroa. O título da Liga é um, o título da Copa é outro. Exatamente. E o título da Liga, a importância lá e o título completamente... da Liga dos Campeões pro Barcelona é outro também. Exatamente. Uma bomba. Só que esse o Real também não tem mais como evitar. Os outros dois o Real tem como evitar. Se o Real vence hoje, a diferença pro Barcelona volta para 4 pontos, sendo que ainda tem um outro confronto direto entre as duas equipes no Campeonato Espanhol, ou seja, essa diferença pode cair para 1 ponto. Então, assim, não é que o Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões e acabou a temporada do Real Madrid. Não, ainda tem muita coisa em jogo pro Real Madrid. E o Campeonato Espanhol termina no dia 25 de maio. A gente estava fazendo a conta aqui que a convocação deve ser lá pelo dia 10, pelo dia 15. Porque o jogo é dia 5 de junho. Então, assim, para mim, é pouquíssimo provável que antes disso, a não ser que o Ancelotti, que seria surpreendente, deixe o comando do Real antes do final da temporada, faltando 4, 5 rodadas para o final do Campeonato Espanhol, que não é o comum da gente ver na Europa, principalmente no clube do tamanho do Real Madrid e pela história que o Ancelotti tem no Real Madrid. Então, assim, essa conta para mim, pelo menos pensando na primeira opção, que é o Ancelotti, simplesmente não fecha com relação à promessa do presidente de que a gente vai ter um técnico já para a próxima data FIFA. Um detalhe. A não ser que outra pessoa convoque, que o Rodrigo Caetano convoque. Perfeito. E o Ancelotti chegue Eu só acho o para treinar o time Ancelotti, contra acho o Equador. Jesus excelentes opções, tá? Como acho o Abel também, acho excelentes opções. Estou aqui debatendo as condições mesmo, o prazo, né? O tempo que a gente tem para os caras conseguirem trabalhar. Dessa contratação. Tem mais um detalhezinho da questão do Ancelotti que a gente não pode esquecer. Tem contrato, hein?
Mais um aninho de contrato aí. Com o Real Madrid. Com o Real Madrid. Não é assim, você vai chegar lá, valeu, muito obrigado, vai ser nesse distrato. Cara, não sei, assim. É por isso que eu acho bem difícil que isso vai acontecer. Por isso que eu acho que não falaram nada ainda, porque eles estão assim, realmente estão sendo bem coerentes nessa situação. Vamos lá, vamos ser assertivos. Não vamos falar que é o Ancelotti ou que é outro, sabe assim, para quando decidir. Se o Carlo Ancelotti ele falar assim, ó, eu quero ir para a seleção, eu acho que já teria fechado, sabe? Ele tem outras coisas lá, tem outra coisa na cabeça dele, né? Então, assim, eu penso que isso é um pensamento meu, Felipe Melo, é muito mais fácil vir o Jorge Jesus do que o próprio... sem dúvida. Sem dúvida. Eu fui dar até uma olhadinha sem aqui dúvida. O Jesus, inclusive, já deu inúmeros sinais públicos de que o contrato acaba agora. De que ele adoraria vir. O Jesus eu acho um belo nome também. Passar esse bobear. Eu acho um belo nome também, do Jesus. Acho um belo nome também. Foi até pegar aqui. O Al Hilal esse ano não está disputando o título, né? Saudita. Ele está disputando a Champions Asiática, que tem o Super 8 agora, que é o final. O time joga sexta-feira agora contra o Gwangju, da Coreia do Sul. Pelas quartas de final é jogo único. Se chegar à final, é 3 de maio a final, né? O contrato do Jesus, se eu não estou enganado, vai até o final de maio. Eu posso até pegar aqui antes do programa. Esse dá para convocar lá pro dia 15. Dá. Pois é. Esse dá. Assim, conhece. Tudo indica que o pagamento de multa do Jesus no último mês de contrato, tudo indica não, está em contrato. Pagamento de multa no último mês de contrato. Ele trabalhou com o Juan no Flamengo? Tem alguma afinidade com o Juan? Trabalhou. Bom, já ajudaria essa afinidade para passar alguma informação nesse meio tempo. Juan estava lá. Então, assim, é um nome muito mais palpável nesse momento, né? Por mais que vários colegas bem informados citem que o Ancelotti seja o primeiro nome para a seleção brasileira, mas eu não consigo enxergar as coisas convergindo. O Ancelotti é o nome dos sonhos e o Jesus é o nome mais palpável. Acho que isso está claro, né? Que o Ancelotti é o nome dos sonhos, o Jesus é o nome mais palpável. A ver. Por enquanto, segue valendo. A última informação, demonstração pública do tema foi do presidente da CBF, garantindo que na próxima data FIFA teria treinador e não seria um interino. A ver. O tempo está passando, vamos aguardar. Eu queria até falar, assim, para o presidente, né? Caso não tenha um treinador para a próxima data FIFA, que venha público antes e fale, olha, nós não vamos conseguir, né? Que venha público falar antes para a gente não ficar nessa ânsia, nessa espera, até chegar e chega e não tem o treinador, porque realmente a crítica vai ser pesada. Porque ele deu a palavra, ele falou assim, ó, nós teremos treinador até a próxima data FIFA. Foi no dia do sorteio da Copa do Brasil. Então é isso que nós estamos aguardando, assim, estamos aguardando, a gente sabe do trabalho que é feito lá, principalmente pelo Juan, principalmente pelos diretores, todos, o Rodrigo Caetano, que eu conheço e sei do trabalho que ele faz. Então, assim, não tenho dúvida de que ele tem o plano A, o plano B e o plano C, mas que nós temos pouco tempo. Nós temos pouquíssimo tempo e muito tempo já sem treinador. E há uma data FIFA que é importante. Muito importante. Muito. Não contem como favas contadas a ida do Brasil diretamente à Copa, não, porque, cara, eu não tenho essa certeza ainda, não. E aqui o que a gente tem de preparação desse novo técnico até a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é logo ali, gente. Tem Equador e Paraguai, né? A próxima data FIFA. Depois o Chile e a Bolívia. E aí amistosos em outubro e novembro. Amistosos em março. E aí já é a convocação para a Copa do Mundo. O Brasil faz menos jogos até a Copa do que fez com o Dorival Júnior como treinador. E é mais um trabalho que Olha vai que começar... informação importante. E é mais um trabalho que vai começar... Quer dizer, o próximo treinador terá menos jogos do que o que fez o Dorival Júnior. Tudo bem, o Dorival teve a Copa América, isso é seríssimo, né? Teve tempo de treinamento ali, mas é uma boa dimensão disso que você está citando. São 10 jogos, se os amistosos, você vai conseguir marcar 2 amistosos em cada data FIFA, serão 10 jogos até a convocação para a Copa. Não é muito. Sim. Não. Para um time que testa dezenas de jogadores como a gente, são 10 jogos até a convocação para a Copa do Mundo. Não acho que seja muito, e assim, cara. É bem apertado. Vai ser mais um trabalho começando do Principalmente zero. se vier o Ancelotti, o Jesus, quer ser... Prazer, seleção brasileira. Quer dizer, o cara vai totalmente se ambientar o negócio. O Ancelotti, 10 acho jogos. que, nesse sentido, tá? Nesse sentido, acho que do Ancelotti ainda é mais complexo, porque é um treinador que não tem ligação. Nada, óbvio, ele concordo. conhece os jogadores ali, Rodrigo, Vinícius Júnior e tudo mais, os que jogam na Europa, mas assim, a ambientação de país, de tudo, é um cara que tudo não aqui tem... é muito diferente, até mesmo cara. o idioma. Sim. Não é com o cara que vai chegar aqui e vai falar português fluente.
O Ancelotti nunca pisou no Brasil sem ser como turista, se é que Não é ele já isso? veio como turista. Então, 10 jogos, muito cara. E certamente, vamos supor que venha o Ancelotti, que é o que a gente está torcendo. Cara, a torcida vai querer que no primeiro, segundo jogo do Ancelotti, a seleção brasileira já seja o primor. E Pô, pior é que eu sou supersticioso, eu acho que nessas loucuras que aí o Hexa vem, cara. É na loucura que o Hexa vem, eu torço, cara. assim, eu torço, se tiver que... Eu torço sempre para um brasileiro, para ser um treinador brasileiro. Mas já que tem que vir de fora, então eu torço para que venha o Jorge Jesus. Assim, entre Ancelotti e o Jorge Jesus, Para meu o preferido momento, entre os dois, para mim é o Jorge Jesus. pela Porque já questão- conhece, isso aí. fala o idioma, conhece, isso faz uma diferença enorme dentro do vestiário. 2002 era uma loucura também. fico com o Ancelotti, vai né? apostar no Ronaldo, o Ronaldo não vai nem conseguir jogar bola mais na vida. Foi melhor. Meu Deus, não vai dar tempo, você cara. sabe ainda arruma uma treta com o Romário. Perde de Todo mundo pedindo Honduras. baixinho. O Brasil perdeu de Honduras há um ano da Copa de 2022. Isso. Então, é loucura semelhante. Loucura, o Hexa vem, vamos lá. É o que nos sobrou, superstição. Superstição, cara. O Hexa vem. Agora vem. Agora vem. Quanto pior, melhor.